Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma aulinha bem fácil. Vai ser essa caixa linda, tá? 3 em 1. A gente vai pintar, a gente vai forrar com tecido, só a parte de fora, e aí vai fazer uma aplicação com stencil, tá? Como falado aqui, né? Sempre peças fáceis. Aqui eu separei o material para vocês, tá? Vai ser uma caixinha de MDF cru, vai ter um stencil, vai ter tecido, cola branca, 2 tons de tinta e uma base para artesanato, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai começar a passar a base para artesanato nas partes onde vai ter somente a pintura, tá? Então, a base de artesanato, ela serve para selar a madeira antes. Então, eu vou passar aqui apenas aonde eu vou pintar. Nesse caso, eu usei um tecido escuro, então não vai ter a necessidade de passar a base embaixo desse tecido. Caso vocês trabalhem com tecido claro, aí é bom passar na peça toda, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou passar a base, é uma mão só. Vendo? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Eu tô passando com um pincel, quem prefere utilizar o rolinho também pode usar, tá? Então eu vou passar aqui na parte de cima da tampa, vou passar embaixo, que é onde vai ter a pintura. Eu vou passar também dentro da caixa, que é onde vai ter a pintura. Combinado? Então passei em toda a parte, eu vou pegar, óbvio, uma peça aqui que já tá pintada, para mostrar para vocês. Então aqui eu já passei a base dentro e fora e na parte de dentro da caixa. Depois que você utiliza a base, antes não tem necessidade de lixar. Depois que eu passei a base, aí sim eu vou lixar a peça, tá? Então eu vou lixar toda a peça, né? Eu já tinha lixado. Então aqui agora a gente vai começar a pintar essa peça. Então, para isso, eu vou utilizar essa cor aqui, que é o azul black, que ele dá um tom de azul marinho. E eu vou passar na peça toda. Para que serve a base, minha gente? Para selar a madeira, como eu disse. A tinta não vai chupar tanto e vai dar uma cobertura muito mais bonita, perfeita e um acabamento muito melhor, tá? Então, eu vou passar aqui toda. Como a tinta é escura, então provavelmente depois que secar, eu vou ter que passar uma segunda demão, tá vendo? Olha a cobertura dela já como fica. Vou esperar secar, vou pintar, como eu falei, dentro da caixa, em cima da tampa e também na parte aqui onde já tá passado a base, tá? Eu vou passar tudo, sempre respeitando aqui os cantinhos e importante. Como a gente vai forrar com tecido, eu vou pintar essa parte também, que é a beiradinha. Combinado? Passei em toda a peça, já vou pegar uma aqui já toda pintadinha para vocês verem. Tá vendo? Toda pintada, a parte de dentro eu passei 2 demãos de tinta. Então agora a gente vai começar a trabalhar essa pintura. Eu vou pegar aqui o tecido. Eu usei esse tecido escuro, como eu falei, eu não pintei, deixei no MDF. Então eu vou pegar esse tecido e eu já cortei mais ou menos o tamanho, eu só vou forrar a parte de fora, então eu vou medir aqui, tá vendo? Aqui e aqui. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou, tá vendo? Medir aqui direitinho e eu vou virar a caixa. Eu sempre vou começar a pintura, né, a colagem, na verdade, pelo fundo, tá? Então, eu vou utilizar aqui uma cola branca. Eu vou passar aqui direto para facilitar, mas se vocês preferirem, vocês podem passar num potinho. Tô fazendo isso só para agilizar aqui o vídeo. Pode ser com rolinho, eu vou optar aqui pelo pincel. Espalhe bem. Primeiro sempre o fundo da caixa. Espalhei. Aí, como eu já tinha marcado, então eu só vou virar aqui o tecidinho e vou apertar bem. Importante, o tecido escuro, ele tem suas vantagens. Você não precisa passar o branco embaixo, porque ele não fica transparente, mas vocês não podem colocar muita cola, porque senão a cola atravessa e o tecido começa a ficar esbranquiçado. Então, ó, fundo colado.
O que nós vamos fazer agora? A gente vai colar as duas partes aqui, uma de cada lado. Então, vou fazer a mesma coisa. Tô tentando ser rápida, mas em casa vocês fazem no tempo de vocês. Ó, apliquei toda a cola. Vou colar esse ladinho. Aperto bem, estico bem o tecido. E como eu falei, fundo um lado e o lado oposto depois. Tá? Mesma coisa. Tô passando aqui a cola. Cuidado para não passar cola demais. Espalha bem, ó. Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos a quantidade de cola. Ó, espalhei. Como eu disse, quem prefere o rolinho pode aplicar com rolinho. Eu vou no pincel porque eu tenho mais facilidade, eu acho que fica mais rápido. Aí, vamos lá. Colei fundo e as duas partes opostas. Agora, prestem bem atenção, esse acabamento é muito importante. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar. Só que aí, para isso, ó, ver se vocês conseguem me entender aqui. Eu vou deixar um pedacinho de nada. Ó, eu não vou cortar rente, tá? Eu vou deixar uma bordinha. Estão conseguindo visualizar? Vou deixar essa bordinha. Eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Ó, aqui também a mesma coisa. Deixando sempre uma bordinha. Aqui os 4 lados já cortados. Ó, prestem atenção, eu vou até o finalzinho aqui da peça, tá? Eu não vou mais, senão eu vou cortar o tecido que eu vou utilizar para cortar, para colar aqui. Ó, todos os 4 cantos já cortados, deixando aquele pedacinho que eu mencionei para vocês. O que a gente vai fazer com esse pedacinho agora? A gente vai colar esse pedaço. Então, eu vou aplicar, aqui tá vendo a cola, e vou colar esse pedacinho. Vou fazer aqui nos 4 cantos. Essa colinha é boa que ela já vem com biquinho aplicador, então você pode fazer como eu tô fazendo, ou então, se você quiser deixar num potinho e ir molhando com o pincel, não tem problema. Mesma coisa, ó, esse aqui eu deixei, tá vendo, um pouquinho demais, eu vou dar uma melhorada aqui nesse acabamento, vou cortar um pouquinho menos. Vamos lá. O tecido, enquanto eu vou colando aqui, eu vou explicando para vocês. Vocês têm a possibilidade de depois impermeabilizar também. Esse aqui, como é escuro, eu não vou impermeabilizar, mas vocês podem utilizar para passar em cima do tecido depois da peça finalizada a termolina leitosa ou até mesmo a cola branca, mas aí se vocês diluem um pouquinho com água para ela não manchar o tecido. Os 4 cantos coladinhos. Aí agora, vou tirar tudo aqui de cima para vocês visualizarem. Eu vou fazer um corte. Aqui a mesma coisa, eu vou deixar um pedacinho a mais. Então, o que eu vou fazer? Ó, tá vendo? Para ficar mais fácil, eu vou virar essa peça. Desse jeito eu acho que dá super certo. Eu vou dobrar aqui, e aí com a própria unha, caso eu não tenha unha, mas ele marca mesmo assim, eu dou uma vincada para me direcionar no corte. Essa aqui é a mesma coisa, vou virar aqui, estico bem para ver que os 2 lados estão certinhos e vou dar uma vincadinha. Eu vou fazer isso nos 4 cantos, mesma coisa, dobrei, vocês viram que essa parte continua colada, tá? Para que eu tô fazendo isso, minha gente? Para não simplesmente cortar o tecido, porque depois com o tempo ele começa a desfiar. Dessa forma, a gente tem um acabamento muito mais perfeito, ele não vai desfiar, a caixa vai ficar linda por muito mais tempo. Ó, né, eu tô marcando aqui direitinho e, de novo, vou vincar. Feita essa marcação, aí agora fica mais fácil. Que agora eu vou cortar esse tecido, ó, deixando
centímetros, tá? É bem pouquinho. O menor que vocês conseguirem, porque esse tecido agora a gente vai dobrar. E se ficar um tecido muito grande, ele fica muito em excesso. E fica feio. Ó, de novo, vou virar aqui para vocês. Eu vou cortar aqui. Deixando o mínimo possível para fazer essa voltinha. Aqui a mesma coisa. Lá na loja, nós temos uma variedade imensa de tecidos, tá? A gente trabalha com tricoline, tudo 100% algodão. Tem tecido de tudo quanto é estampa, tem uma variedade realmente muito grande. Então, vamos lá. Agora, essa partezinha que a gente virou, eu vou colar para que ela não fique frouxa. Ó, vou virar, aperto direitinho. Essa cola branca, ela é uma cola branca extra forte. Todas as que normalmente são de rótulo azul, assim, elas são mais concentradas, elas são mais grossas. Ela não é tão aguada como aquela cola escolar. Ó, feito isso, ó, já fiz de um ladinho. Tá vendo? Tá tudo aqui, eu já vou olhar para ver se tá tudo certinho. Tá vendo que ele tá dobradinho aqui e dobradinho aqui. Aí assim, agora eu vou colar. Então, passo a colinha, passo aqui em cima desse tecido que já tá colado. Cuidado para não passar aqui na borda, tá? Para não colar o tecido aqui na borda, porque a gente vai tirar esse excesso. Fiz isso desse lado. Não se preocupem com essa parte aqui que tá sobrando, tá? Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês como a gente vai fazer esse acabamento. Olha, presta atenção. O cantinho super bem coladinho, nada de cortar simplesmente aqui o tecido para ele não desfiar, assim fica um acabamento perfeito. A gente vai fazer nessa aula uma caixa com forração apenas na parte externa, mas a gente consegue também fazer ela por dentro. Fica aí para uma próxima aula, porque esse processo é um pouquinho mais demorado. Mesma coisa. Não tem segredo, tá, gente? Eu tô fazendo um pouco mais rápido, afinal de contas eu tô fazendo aqui, gravando para vocês depois olharem em casa, então tem que ser um vídeo um pouco mais curtinho, não tem como acelerar muito. Aí aqui a mesma coisa, já coladinho, eu vou colar aqui o tecido na caixinha, lembrando de passar também o tecido em cima desse tecido que já tá coladinho, a cola, perdão, em cima desse tecido que já tá coladinho. Passei em tudo. E agora a gente vai colar o tecidinho aqui em cima. Aperto bem para não ficar sobra nem bolinha. Certo? Tudo coladinho. A gente vai vir agora com a cola e nós vamos cortar o mais rente possível aqui dessa bordinha. E eu vou ensinar um truquezinho para vocês muito legal para esse tecido não começar a desfiar. Não se preocupem se ficou um pouquinho, a gente vai tirar esse excesso. Toma cuidado na hora de cortar para não arrancar a tinta que tá aqui, né? Vai só no tecido. Vamos lá. Tirar esses excessos aqui. Agora, tá vendo essa parte que ainda tem uma sobrinha, né? Eu vou pegar um pouquinho de cola e eu vou passar bem de leve, tá, gente? É bem pouquinho mesmo. Depois eu vou explicar para vocês por que eu tô fazendo isso. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui por cima do tecido mesmo. Essa cola, ela vai endurecer o tecido assim que ela secar. O que que acontece?
Quando eu tirar essa rebarba, não vai ter o risco do tecido desfiar. Então, fica um acabamento perfeitinho. Então, é isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui, enquanto eu vou fazer a tampa, essa colinha, para não ter que ficar usando soprador e secador aqui, essa colinha vai secando. Então, vamos lá para a parte da tampa. Então, vamos lá. A tampa, eu já pintei ela toda assim de azul. E nós vamos aplicar esse stencil com esse desenho de mandala. Ele vai ficar finalizado desta forma. Então, o stencil, eu vou pegar aqui já o meu usadinho, uso uma fita crepe, centralizo o desenho. Como eu falei no outro vídeo, o stencil, meio tortinho, o stencil, ele não pode ser aplicado, né, a tinta em cima do stencil, um pincel comum, que ele acaba borrando. Então, o ideal é utilizar um pincel chamado pincel Pituá. Pronto, já finalizei. A gente vai tirar a fita crepe bem devagarzinho e tá feito o desenho. Tá vendo que rápido? Aí, com o próprio pincel, para dar um charmezinho, não ficar só essa mandala, ó, tô tirando bem o excesso. E eu vou dar uma leve sujadinha aqui, só para fazer uma graça. Ai, Cláudia, eu não tenho coordenação motora para fazer isso. Não tem problema, ela já tá bonita assim. Tá? Ó, o pincel ele tá praticamente limpo, é só realmente para dar uma sombreada. Detalhezinhos que no artesanato fazem diferença. Aí agora, enquanto a nossa mandalinha seca, que a gente vai colar umas pedrinhas pra ficar bem bonitinho, a gente vai fazer o seguinte. Aqui a nossa colinha branca já secou, então agora a gente vai tirar esse excesso. O que eu uso para tirar esse excesso? Eu uso uma lixa de unha, sempre na parte mais grossa. E acreditem, quando você lixa assim, ó, bem firme, às vezes eu gosto de usar, quando eu faço bastante, até aquelas lixas de pé, ó, ele vai saindo toda essa rebarba. Como a gente já passou a cola branca antes, esse tecido da bordinha não vai desfiar mais, ficando a nossa caixa com acabamento perfeitinho, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, fica perfeito. Então, aqui é só lixar os 4 cantos, ele vai ficar assim, tá vendo? Bem perfeitinho. Aí agora, pra gente ter esse resultado, eu vou, aqui nessa parte, eu vou colar umas pedrinhas, tá? Vai vir no kit aí pra vocês. Você pode usar ou a própria cola branca, ó, a pedrinha é essa aqui, é como se fosse um estrazinho. Ou você pode usar a cola branca, vou até fazer com a cola branca aqui. Eu vou pegar aqui o palitinho, pega strass, e eu vou dar, ó, a própria cola branca para ficar mais fácil. Ó, eu vou fazer pinguinhos com a pontinha de trás. Bem rapidinho, tá? E aí, com a pontinha da frente, eu vou pegando aqui o strazinho e eu vou colando. Trabalho limpinho. Essa cartelinha, ela até vem com uma cola, mas eu não gosto de usar a cola que ela vem. Então eu destaco e eu prefiro passar uma cola branca, porque já aconteceu de eu utilizar a colinha que ela vem e ela soltar depois. Então, pra garantir, ficar bem bonitinho e não correr o risco aí. Principalmente se você faz pra vender, né? Já pensou que chato você vender uma caixinha e sair, as coisinhas sair descolando? Então, dessa forma, ela fica... Aí eu vou colar, tá vendo? Eu pus aqui. Você pode colocar aqui no meio. Ó, essa aqui eu até colei, vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu colei toda essa parte, colei um pouquinho aqui no tecido também. Aí, como eu sempre faço, a peça de vocês podem decorar da maneira que vocês quiserem, tá? Essa aqui eu decorei dessa maneira, então, só relembrando, caixa pintada, forração com tecido e stencil. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!